do Estado faz elas pensarem que são o que não são, como elas são massacradas, mostra quem é o forte e quem é o fraco. Eu paro para abastecer a Kombi num posto, se o frentista chamar de meu patrão, eu já estou com espaço para falar com ele. Patrão, eu fiz alguma merda aqui? Desculpa aí, eu nem sei o que eu fiz, mas o que eu fiz? Não, mas por quê? Tá me chamando de patrão, velho? Tá me xingando. Aí o cara ri e me deu espaço para falar. Meu patrão, velho, aquele cara que vive às suas custas, diz que tu que vive às custas dele. Que te paga uma miséria, te exige, te cobra, te ameaça e acha que tu tem que ser agradecido com ele, velho. Imagina aqui comigo, aí eu uso a imaginação que a galera de baixo tem. Fácil. Então, imagina aqui comigo, velho. Seu patrão perdeu tudo que ele tem. Agora ele não tem mais nada. E ele tem que viver uma vida igual a sua. Viver numa casa igual a sua. Passar pelos problemas que você passa. Velho, eu nem termino com essa A, ele se mata. Ele sabe. O cara se mata porque é um bunda mole. Só que ele não chega a essa conclusão. Eu digo pra ele. E aí eu vejo aquele brilhozinho olhando. Nunca tinha pensado nisso. Pensa aí, velho, quanto é que deu? Tô indo nessa. Eu acho que ele nunca mais vai olhar pro patrão com os mesmos olhos. Fala, velho. Pô, seguindo aí a fala do Giovanni, também a sua, eu queria... Bom, primeiramente, boa noite aí, galera. Sou o Chagas, tem umas pessoas aqui que já me conhecem também, sou poeta, MC aqui da cidade também, colo no mesmo movimento que o Giovanni. De que eu acho que nesse sentido da institucionalização e da tomada do espaço que é predominantemente branco, elitista, que foi criado para excluir essas outras pessoas, eu acho que é nisso que o hip hop se diferencia, assim. Porque o hip hop ele não está interessado em tomar esses espaços, não, ele está interessado em empreender espaços, em criar espaços para que essas pessoas possam se expressar e, assim, a partir desse espaço que é criado, empreendido, fazer a transformação ali daquela região, daquele local. E aí eu queria que você dissesse um pouco da sua ligação com o hip hop, assim, você tem alguma... Você já frequentou bastante, sei que você tem uma ligação com a galera do Slam Resistência, de Sampa. Eu já fui em muitos eventos de hip hop, mas eu não tenho ligação com o hip hop, e sim com pessoas criativas do hip hop, sacou? E às vezes a gente troca elementos, porque a minha área é arte plástica, né? Escrever e tal, acaba tendo um ponto em comum ali, a insatisfação com essa merda social que a gente vive. Agora, tem lances interessantes, por exemplo, o rap. De vez em quando alguém me chama para ir numa batalha de rap. E eu sempre digo que eu prefiro não ir em batalha de rap. Quando for uma mostra de rap, quando for uma união de rap, uma irmandade de rap, aí eu vou. Porque batalha é condicionamento social. Vai ter um vencedor e vários perdedores. Isso é uma prática convencional. Isso é uma repetição de programação social. A gente tem que acabar com isso de ter vencedor. Não pode ter um melhor do que o outro, sabe como? Claro que ninguém vai ser igual, vai ter o melhor em qualidade. Mas ele não é um vencedor, ele pode ser um instrutor, ele pode passar amanhã para outro. Se tiver essa ideia de vencedor, ele vai guardar para ele, porque é um trunfo. E o prazer que a gente tem é dividir o que a gente tem de melhor. Véio. Com a ideologia da competição você não divide, você quer. De que vale a minha alegria na vitória, velho? Se eu causei um montão de tristeza nos derrotados. Essa alegria com base na tristeza para mim não tem o menor valor, isso não é alegria, isso é egoísmo, isso é indiferença com o sofrimento, isso é competitividade. Então eu mando essa ideia e eu vejo que os caras param para pensar. Mas é muito enraizado, depois eles vão, porque eles tentam argumentar, não, mas é uma batalha diferente, velho, é batalha. Você não está contestando a sociedade? A sociedade nos induz à batalha, tudo é briga, tudo é guerra, tudo é competição, você tem que ganhar, tem que vencer na vida. Não dá para criar uma coisa mais humana aí? Dar a mão todo mundo e passar todo mundo junto pela linha de chegada e quebrar essa parada de vencer? Vamos se unir. Quer dizer, eu não tenho uma expectativa de que o cara pare de fazer batalha, mas quando fala em batalha já pensa alguma coisa diferente. É um embrião. Novas gerações vão chegando. Você teve 15, 16 anos. Agora você tem cara de pai de família. Já está servindo de referência para quem tem 15, 16 anos. Assim como aquele que tem 15, 16 anos hoje, amanhã vai ser referência para os mais novos. E essas mudanças são geracionais, velho. E precisam necessariamente, antes de serem sociais, serem internas. Você tem que fazer mudanças internas, velho. Na sua postura, no seu comportamento, nos seus valores. Porque os caras são muito tinhosos, velho. Eles botam ser dentro da gente. E a gente pensa que está livre. Arranca 2 troncos grandes e esquece que aquilo está capilarizado. Você tem que estar sempre trabalhando. Esse é um trabalho permanente. O descondicionamento, a desprogramação
é uma tarefa permanente na gente. Eu percebi com 19 anos, 18 para 19 anos, eu percebi a programação, que tudo era programado no inconsciente. Comecei a trabalhar nisso e nunca parei, velho. Não tem perspectiva de final. Você vai se livrando de condicionamentos e vai percebendo que há outros mais sutis. E eu não tenho nem a intenção, a pretensão de exterminar todos. Eu vou fazer o melhor possível, dentro do espaço pequeno que eu tenho. Tá? Mas se eu tiver a expectativa de resolver, eu vou me frustrar com certeza. Eu quero só dar linha, dar caminhada, entendeu? Estimular e contar que o processo é geração pós geração, uma atrás da outra. Outro dia eu entrei em Acari e o cara estava no centro cultural, eu ajudei a decorar o comitê cultural deles, e de vez em quando eu ia lá. Aí eu entrei e estava todo mundo, os rappers, os poetas, os grafiteiros, estava todo mundo em função, só tinha um centro aberto e a galera da volta do comitê estava lá dentro, as crianças brincando, lendo revistinha, vendo filme, coisas assim. E o cara olhou para mim e falou, porra, Redondo, ainda bem que tu chegou, meu, não aguento mais papo alienado, velho, é muita alienação na favela, é muita alienada, eu não aguento mais. Falei, velho, tempos atrás eu estava numa favela, não tinha ninguém reclamando de alienação. Isso não é um passo no processo? Só que é um passo geracional. Esse cara já vinha nessa linha desde os 13 anos de idade, agora ele está com 30 e poucos. Já é referência para os novos. Então a mutação, ela vai no seu ritmo, não é no ritmo da vontade da gente. A gente tem que largar de ser pretensioso e ter a humildade de participar da maneira que é possível participar. Como é que eu posso ajudar o processo? Como é que eu posso participar desse processo? Se eu tiver pretensões muito grandes, é questão de tempo para me frustrar e desistir. Ah, isso nunca vai dar certo. É o que eu mais vejo por aí. As pessoas têm pretensões imensas e quando não conseguem essas pretensões, desistem por completo. E tem um resto de vida amarga, descrente, achando que tudo vai de mal a pior. Hoje eu estou vendo um monte de gente achando que está indo de mal a pior, porque estão vendo que as instituições estão todas infiltradas de poderes econômicos. Aí eu falo, pô, cara, não está piorando. Você que está enxergando mais. Porque já era assim. Agora a gente está conseguindo enxergar essas delações premiadas, esse furdunço que arrumaram para dar o golpe e realmente desfazer todos os pequeníssimos avanços que teve na sociedade. Isso aí não está sendo a revelação de uma corrupção de algumas empresas com o governo. Isso está mostrando como é que o Estado funciona. Esses são os mecanismos de funcionamento do Estado, permanentemente desde o Império. A coisa é tratada, tramada nos subterrâneos e imposta para a população, para que a população continue ignorante, explorável, escravizável, conduzida pela mídia a querer o que quer, a achar o que acha, a ser como é, a se comportar como se comporta. Eu respondi a sua pergunta, velho? Respondeu, cara. É que eu viajo, não, até esqueci. Sua primeira frase tinha respondido a pergunta, Tá, depois massa. foi só lucro. Bueno, mais alguma coisa? Quanto tempo tem? 2 horas de fala. Tem mais alguma questão? Posso encerrar? Vamos tomar cerveja? Estou aqui com um copo vazio. Até desmaiou de tristeza. Fala, mano. Tem muitas respostas, né? Eu posso dizer a você que a vida é a passagem entre o nascimento e a morte. A vida tem 2 portas, uma de entrada e outra de saída. Né? Agora, o que você vai fazer com esse tempinho que você tem? A vida é como um quadro, velho. Eu, como artista plástico, arrumei essa analogia. É como um quadro, você começa a pintar ele quando você nasce, quando você começa a tomar consciência de mundo. E a cada dia você pinta. E você vai pintar enquanto você está vivo. Cada dia de vida é uma pintura. Quando chega no fim, a assinatura do quadro é feita quando você morre. Então, quando eu assinar meu quadro, eu quero olhar para ele e falar, gostei desse quadro. Tá bonito esse quadro.
tenho orgulho dele. A vida é uma oportunidade de aprendizado. A vida é uma passagem no mundo físico. De onde a gente vem, para onde a gente vai, não sei, não me interessa. Eu vou saber. O que eu preciso saber é aqui, durante a vida, enquanto eu estiver vivo. E com relação às outras dimensões, eu sinto uma coisa muito simples, velho. Se eu estiver bem com a minha consciência, eu estou bem com a espiritualidade. Eu não permito que a minha razão se meta a explicar o que eu não entendo, o que está acima da capacidade humana de compreensão. O que acontece com a arrogância do ser humano é que ele, sem conhecer nem o universo, ele já supõe estar em contato direto com o Criador desse universo. E ainda impõe a essa figura o gênero masculino. É pai. Só que por isso, eu não tenho como acreditar no que dizem as religiões. Apesar de eu me sentir bem espiritualizado. Eu não preciso de verdades, eu preciso de dúvidas. E aos poucos eu vou respondendo conforme eu vou desenvolvendo a minha capacidade. Assim como hoje eu vejo mais longe, mais profundo do que quando eu tinha 20 anos, daqui a 50 anos, quando eu não estiver aqui, eu vou estar enxergando mais ainda. Eu estou trabalhando na minha consciência para ampliar a minha capacidade de percepção, da minha capacidade de compreensão, que é muito pequena, infinitamente pequena. Porque afinal de contas o planeta inteiro é uma poeira no cosmos. Foi o que eu falei aqui no comecinho, acho que você não estava. O nosso Sol é uma estrela anã, que boia em meio a 100 bilhões de estrelas, quase todas maiores do que o Sol, dentro de uma galáxia, entre bilhões de galáxias. Uma galáxia das mais simples, que tem só 100 bilhões de estrelas, e que tem sóis 1000 vezes maiores do que o nosso Sol. Tem sistemas planetários com centenas de planetas, dezenas de planetas, milhares de planetas, estrelas supernovas duplas, com sistemas incríveis. E aqui, desse sisteminha, em volta de uma estrela anã, que tem 8 planetas, pequenininhos. Tem uma família humana vivendo, um grupo humano vivendo, com a pretensão de estar em contato direto com o supremo ser do universo. Isso para mim parece infantil demais. Eu me abraço com a minha ignorância para não cair no ridículo, de estar explicando o inconcebível, o inalcançável. O que acontece é que essas concepções racionais da espiritualidade acabam concebendo o inconcebível, explicando o inexplicável e impondo sob ameaça. Ou você acredita ou você está fundido para o resto da eternidade. Isso para mim é brincadeira de criança. Sabe o que eu já falei aqui? Se religião elevasse o espírito, as pessoas graduadas nas religiões seriam humildes e não arrogantes. Então, para mim, religião é uma racionalização da espiritualidade. E a minha espiritualidade, eu não permito que ela se racionalize. Eu sinto, eu intuo, eu sinto que há outras dimensões não físicas, mas se eu estou na dimensão física, eu não tenho que me arvorar a entender as dimensões não físicas. Eu tenho que desenvolver a minha existência aqui na dimensão física. Quais os sentimentos que eu abrigo em mim? Como é que eu convivo com as pessoas? Como é que eu reajo diante do aborrecimento? Como é que eu reajo diante de uma perda, de um insulto? Que sentimento eu provoco nas pessoas à minha volta? Eu sou tolerante, amoroso, compreensivo, tenho senso de justiça? Ou eu sou intolerante, arrogante, julgador, pronto a acusar os outros e cobrar posições? É aí que eu vejo a espiritualidade de uma pessoa, se é alta ou baixa. A crença de uma pessoa não me importa a conduta. Ela mostra a espiritualidade, não é na crença, é na conduta, nos sentimentos que ela emana, na forma que ela se relaciona. Eu não preciso entender além da minha capacidade, e nem pretendo. Essa pretensão exercida acaba dando no que dá: conflito, conflito, conflito e só conflito. Acaba servindo de pretexto para guerras de saque. As guerras, quase todas, são feitas para roubar. Ou a terra, ou riqueza. As guerras são feitas para roubar. Mas ninguém vai dizer: essa guerra é para roubar. Essa guerra é para trazer a liberdade. Essa guerra é em nome da democracia. Essa guerra é sempre um absurdo qualquer, velho. Essa guerra é para trazer a paz. É sempre assim, cara. A gente é tratado como idiota o tempo todo pelos comunicadores de massa. As comunicações públicas não merecem a menor confiança, velho. Bota o microfone na mão de uma autoridade, com certeza ela vai mentir. Bota na mão de um publicitário,
A matéria-prima da publicidade é a mentira, velho. Você tem que pegar um produto, enfeitar o pavão e fazer ele ser irresistível para as pessoas. A publicidade trabalha como matéria-prima da mentira, induzindo desejos compulsivos de consumo. Por isso que eu digo que a publicidade é uma atividade criminosa, moralmente criminosa, embora legalizada. Nós estamos numa sociedade que é criminosa, que obriga a gente a ver gente como lixo pela rua. Uma sociedade humana não pode permitir que isso aconteça. Então a minha sociedade não é humana, não atingiu esse patamar. É uma sociedade empresarial. Aí sim eu entendo. A ignorância é um elemento usado para exploração. O cara tem que ser ignorante para se deixar explorar, para se deixar escravizar. Não pode ter consciência da realidade para não se revoltar. Não pode ser instruído para não tomar consciência da realidade. Então é uma sociedade antissocial. Uma sociedade empresarista, elitista, que cria miséria. A miséria é uma necessidade para pressionar os trabalhadores a aceitarem qualquer condição de trabalho, sem direitos. Então tem que ter a miséria. E para ter a miséria, o Estado é amarrado e impedido de cumprir a sua Constituição. Porque na Constituição, no capítulo dos direitos humanos, o Estado tem a responsabilidade de garantir a cada brasileiro uma boa alimentação, uma boa moradia, uma boa instrução, informação, saúde, tudo. E não cumpre a Constituição. Então o Estado é uma organização criminosa dominada por um punhado de parasitas sociais que engana a totalidade da população e deixa em situação de escravidão os de baixo, o alicerce. O que acontece é que o modelo de Estado foi formado na monarquia, onde tinha um punhadinho de eleitos por Deus para serem os nobres. Com o tempo, essa eleição divina foi caindo no ridículo. Aí os banqueiros, que já estavam com os nobres no bolso, assumiram o lugar dos nobres, proclamando repúblicas. E aí mantiveram a mesma estrutura piramidal da sociedade, onde a base é a massa explorável, escravizada. É a mesma estrutura do império. Só que hoje, em vez de ser barões, duques, condes e viscondes e reis, são mega empresários da mineração, do armamento, indústria farmacêutica e, por cima, os banqueiros. São os reis e a sua nobreza, para manter esse mesmo estilo de sociedade, esse mesmo formato de sociedade. Ao mesmo tempo que eu percebo isso, eu também percebo que isso antes não era percebido dessa forma, e nem tão abundantemente. Nós estamos num período de esclarecimento, de acendimento de luzes. E para as pessoas que acham que as coisas estão piorando, eu dou o exemplo da despensa. Aquele quartinho onde você tem umas prateleiras com... Você vai entrar lá para buscar o açúcar, para pegar o café. Aqui tem uma luzinha, aquela mais barata que existe, 10 watts. Aí um dia você acende e ela queimou. Aí você, tem que botar uma lâmpada aqui. Aí vai lá, vê o que você tem, e tem uma lâmpada lá, mas é de 40 watts. Aí você vai e põe. Na hora que você acende, fala, caraca, como isso aqui está sujo. Não sujou de uma hora para outra, já estava sujo, você que não enxergava. Quando a luz aumentou, você começou a enxergar que era sujo. Da mesma forma, quando as pessoas que estão lutando dentro da institucionalidade para mudar a estrutura da sociedade percebem que as instituições são todas infiltradas, dominadas e impotentes, com o sentido de mudança da sociedade para mais humana, elas acham que a coisa está piorando. Mas não é, é a visão delas que está aumentando. Elas estão começando a perceber que pelas instituições não vai. Não quer dizer que não vai de jeito nenhum. Independente das instituições, está indo. Eu estou vendo a criação de autoestima nas periferias. Eu estou vendo as pessoas desinstruídas começarem a perceber por que são desinstruídas. Só que ainda é muito incipiente. Ainda são poucos. São exceções à regra. Mas são exceções altamente contaminantes. Que na sua conduta, porque quando você vê a realidade de outra maneira, você muda de comportamento, você muda de valores, inclusive. Isso aí vai impressionar as pessoas, você está exemplificando. As pessoas vão te perguntar o que houve. Você conversando ali, você está estabelecendo diálogos reflexivos que estão questionando a sociedade, mudando a visão sobre ela. É a partir dessa mudança interna que vem a mudança externa, não o contrário. O que eu vejo é que pessoas que se dão ao trabalho de criar as mudanças externas sem olharem para dentro de si, elas repetem padrões de comportamento condicionados por essa sociedade. O cara entra na universidade, sai de lá convencido de que ele é superior a quem não tem universidade. Quando ele devia saber que todo mundo que não tem universidade tem o direito constitucional de ter, se quiser ter. E se não tem acesso ao ensino, é porque foi sabotado pelo próprio Estado nos seus direitos fundamentais.
Então é vítima de crime social e não uma pessoa inferior a você. O que você tem com ele não é superioridade, é uma dívida social. Porque lá na universidade, você só teve condição de estudar porque tinha os faxineiros, tinha os pedreiros, tinha os eletricistas, tinha os motoristas, tinha os serviçais, as pessoas que foram roubadas dos seus direitos, que são quem faz tudo funcionar. Às vezes eu estou numa favela e escuto aquela velha história, vai ser o caos quando a periferia vier para o centro, quando a favela descer para o asfalto. Pô, moçada, presta atenção. Todo dia a favela vai para o asfalto e a periferia vem para o centro. E é exatamente isso que faz a sociedade funcionar. O caos vai ser quando não vier. Que aí não tem motorista, não tem entregador, não tem porteiro, não tem cozinheiro, não tem carregador, não tem serviçal, velho, para tudo. Seria muito bom que isso acontecesse, para que as pessoas se dessem conta de quem realmente é importante nessa sociedade. Não é quem a mídia mostra. É quem está no subterrâneo, trabalhando, acordando 4 horas da manhã para ir botar a sociedade para funcionar. E essas pessoas são convencidas de que não tem valor social, de que são incapazes, impotentes, por não terem estudo. Aí o saber está colocado muito acima da sabedoria. Só que o saber conduz à arrogância, ao orgulho. Enquanto a sabedoria tem a humildade dentro de si. A sabedoria é muito mais humanizada. É preciso unir o saber com a sabedoria. Eu acho que esse é um dos terrores dos dominantes da sociedade. É o saber chegar aonde está a sabedoria, onde está a capacidade de superação, que é sempre nos de baixo. Porque os caras tratam, não porque são pessoas melhores, mas porque tratam com tanta dificuldade cotidianamente que desenvolvem uma capacidade de superação muito maior do que as classes que têm facilidade. Então são quem carrega o mundo nas costas e são quem tem a capacidade realmente de mudança social. É preciso que as pessoas que têm acesso sirvam quem não tem acesso dos seus direitos, do conhecimento, das informações. Então, se eu tenho uma universidade, eu não vou assumir superioridade diante de quem não tem, eu vou assumir uma dívida. E vou usar o meu conhecimento para servir a rapaziada que não tem acesso. Porque eu vejo como meus irmãos de verdade, e não como subalternos. Eu respondi a sua pergunta? Eu estava encerrando, velho. Eu estou aqui há 2 horas e tanto falando, né? Estou querendo encerrar o expediente. Tem mais alguma pergunta? Vamos tomar cerveja? Vou comprar uma geladeira? Ó, tem fanzine ali, tem livro, tem os imãs. Mesmo sem comprar, só olhando, já dá para levar um monte de coisa. Ali no espaço dos painéis de imãs tem um monte de pensamentos. Quiser fotografar, tá sem grana? Fotografa. Para ler depois. Tem muito pensamento bom. Se quiser ler os fanzines também, são feitos à mão. Tem muito pensamento bom, muita ideia, muita tirada, quadrinho. Quem se levar na memória, paga nada. Recomendo. Gente, obrigado pela atenção aí. Vai falar aí? Então, gente, o bate-papo encerrou, mais ou menos, né? O Edu vai ficar aí rodando. Só o microfone. E encerrou o microfone, justamente. A gente vai exibir um filme aqui. Como é que chama o filme, Eduardo? Escafandristas. Escafandristas. E exceções. Eu participei desse filme. 2009. E são 20 minutos? 20 minutos. Então, a gente vai projetar aqui. Então, se vocês quiserem ficar trocando essa ideia, usufruir mesmo aí do espaço, a gente vai agilizar as paradas agora. E sobre a contribuição voluntária também. Quem não pegou, pode pegar aqui com a Nicole. Vou pegar pra Clara depois, que é que tá ali de amarelinho. Isso aí. Valeu, galera. Depois tu me dá. Me paga um lanche. Eu também. Isso tá uma poesia aqui. Lógico. Chega aí. Já não desliga não. Gente, agora o Chagas vai recitar uma poesia também. Não, mentira nada, verdade. Deixa a galera observar antes do filme, a gente faz. Beleza. E aí? Eu e o Giovanni vai também. E o Giovanni, lógico.